E é isso aí, então estamos para mais um episódio do EngajaCast. Esse podcast que a gente inventou mais uma coisa para se incomodar. A gente gosta, mais né, André? uma coisa para se incomodar. Bastante. Só que ele não aconteceria se não fosse pelo patrocínio master de Los Chapas, o melhor hambúrguer da cidade. Mandou uns copinhos maravilhosos aqui, térmicos, e original, que tem um QR Code aqui da Stanley. Eu não sei o que tem aqui dentro, André. Talvez seja vodka, talvez seja água. Tu tá te passando. Talvez. Esse podcast é idealizado aqui pela Orbe, nossa empresa, que somos sócios aqui, e também pela Fena Doce nesse momento, que a gente tá fazendo uma edição histórica aqui, a 30ª edição dessa feira, maravilhosa, e a gente tá com um palco incrível, com esse estúdio de podcast gigante aqui, tá muito legal, um monte de gente passando aqui, dando oi pra... Ei, tudo Olá, bom? Beleza? olá, Tudo bom? Tudo tranquilo? E os nossos patrocinadores também, que a gente não pode esquecer. Além de Los Chapas aí como patrocínio master, a gente ainda tem empresas incríveis que apostaram nesse negócio aqui, os malucos. Ozirnet, a CPO Empreendimentos e uma tal de Enfoque Imóveis na Planta. Cara, eu não sei quem é que tá por trás dessa empresa. A gente vai falar com essa dupla hoje, agora. É um laranja. Talvez. E a gente tem os apoiadores aqui ainda, Daniel e Vitória Schwartz Arquitetos, Estúdio Fábrica de Podcast, quem está proporcionando esses equipamentos maravilhosos aqui, Quebra Galho, aluguel de imóveis, Satolep Neon, Luciano Ortiz Eventos, Jardim do Éden, Espetinho Churrasquinho, Dos Pampas, Odierno, Empório Gelei e Área Gestão de Marcas, que eu não poderia deixar de falar por último, não menos importante. Deixar de falar da firma. Não posso deixar de falar da outra firma, né? Quem é que tá com a gente hoje, André? Conta. Hoje, cara, é um casal, o casal da cidade, mais empreendedor. Eu acho que se sacudir um pouco essa mesa, cai mais um CNPJ. Não precisa nem balançar. Não fala muito. isso que o cara vai Cara, se separar. não fala isso, senão daqui a pouco eu vou fazer sozinho esse podcast. Vai dar Vocês problema, estão correndo o vai dar risco de eu ser problema. abandonado aqui nesse podcast. Eles que são sócios e casados e vão falar Isso sobre essa aí eu quero- experiência. Bah, eu quero como é saber difícil. como é que é. Só casado já é Não difícil. consigo imaginar como funciona. Ivan Ferreira e Priscila Aloy, nossos grandes amigos, parceiros, empreendedores da cidade de Pelotas e, quiçá, do mundo. Barbaridade minha, Que nossa. espetáculo, Foi hein? longe. Poxa. E Minha vamos nossa. começar esse papo tendo você se apresentando. Vou começar por quem tem uma cancha de podcast, porque eu ouvi falar, André, que ele tem mais horas de podcast do que o Urubu tem de voo. Esse Tem. cara tá gravando podcast com todo mundo no Tu mercado abre o imobiliário. Instagram, é só a cara dele que dá. O cara tá estourado. Ivan, E sem fazer gritaria. e sem gritaria. E ele é o que tranquilo. mais aparece. Ivan, te apresenta pra gente. Fala sobre quem tu és, de onde veio, do que se alimenta. Fala não, pra tá todo bem. mundo. Contar tudo isso vai levar umas horas aqui, nós vamos meio longe, mas vamos na versão resumida da coisa. Obrigado, guris, pelo convite, por estar aqui, pela parceria de sempre. Prazer te receber. Cara, se eu faço podcast hoje, a culpa não é minha, você sabe muito bem quem é o culpado dessa ideia toda. E, cara, é até estranho estar aqui, porque eu tô sempre gravando, aí eu tenho que fazer abertura e tudo mais, e agora eu me sentei aqui e disse, É só sentar e é responder. só sentar e responder. É bem melhor. Eu disse, os convidados têm uma vida fácil, cara, e às vezes ainda acho difícil. Não, mas então tá. Bueno, sou o Ivan Ferreira, tô aí nessa peleia longa aí, natural de Arroio Grande, então já é uma vitória, cara, quando nasce em Arroio Grande, Deus já te prova já assim, então vamos ver agora. Então tu já vai largar de Arroio Grande. Não, então tá, então vamos nessa. Round one, fight! Exatamente. E estamos aí ao longo desses 33 anos, minha parceira de jornada, e hoje trazendo Priscila Aloy para um podcast. Cara, isso é assim, ó, histórico. quem está assistindo não está entendendo a dimensão dessa pessoa que está aqui hoje, do trabalho feito. Olha, Eu não sei o que tu prometeu. Deve ter sido bem eu caro. prometi que eu não ia abrir mais nada. Nenhum CNPJ. Era a única condição. Deve ter sido uma Não viagem falou, bem não cara. falou o período de validade, pode ser só em 2024. Isso, exatamente. Para final do ano Próxima que vem semana, a gente vê. talvez. Isso aí. Mas isso aí. ela veio, cara. Ela que foge de podcast que nem Diabo da Cruz tá aqui. Exatamente. Priscila, e aí, me conta, como é que ele te convenceu de vir aqui? Na verdade, assim, Dudu, né? Fui eu? Foi Foi o meu pedido. Caraca, Cara, Pedido do que Dudu. moral. Eu tô com muita moral. que moral, velho. Viu Mas, só? mas conta um pouquinho de Estamos ti. Então, Priscila Aloy. No mercado imobiliário desde 2006. Alguns anos aí de não, mercado já tem. imobiliário. Que Sou de espetáculo. Pelotas. Cascata, interior. Ó, Tô há alguns anos. Até conhecer o Ivan. Começar a empreender. Vamos lá. olha aí. Começou com um CNPJ. Aí, não contente. Vamos mais um. E assim a gente tá indo, né?
Sim. E ele tá me convencendo e eu tô. Vamos lá, vamos embora. lá. Bora lá. Cara, Para quem não massa. conhece, o que são esses CNPJs todos aí? Agora não, tipo, a Polícia Federal não tá olhando. Não, o que acontece? Eu morei na Rússia um tempo. Não, tô brincando. Conexão Arroio Grande Rússia seria algo Tudo começou com a Mas essa é imobiliária, uma né? história maravilhosa. muito boa. Então, eu e a Pri, a gente começou no mercado imobiliário em empresas diferentes. Como corretores. Eu ainda comecei como... Vocês já estão cansados de escutar essa história, mas para quem... Não, né, por favor. Conta. Eu comecei como estafeta, né? Então eu tinha meus 18 anos lá e aí eu comecei a vir para Pelotas e tal, estudar. E eu falei, papai, me dá uma mão aí, me arranja um emprego, eu faço qualquer negócio. Ele, tá bem, vou ver o que eu consigo. Aí achou lá um amigo dele que tinha uma imobiliária. Um dia eu sentei lá e ele disse assim, seu Pedro, meu filho quer trabalhar aí, o que tem para ele fazer? E aí, vamos lamber envelope aí meio turno. E aí eu comecei lá como faço tudo, lamber envelope é maravilhoso. Né? Lambe envelope, vai na venda. Então eu comecei com 18 lá e aí comecei a conhecer um pouco do mercado. Eu sempre conto brincando, mas assim, foi um dos lugares que incrivelmente eu mais aprendi, assim, né? Foi ali onde eu aprendi a... Cara, eu não sabia ninguém que era uma matrícula de um imóvel, não sabia que tinha prefeitura, essas coisas. E ali tinha que pagar, tinha que fazer, então fui indo, foi aprendendo. Depois aí veio o convite de ser corretor e as coisas foram indo. E aí até que a minha história da Pri se cruzaram, a gente trabalhou junto um tempo. E aí depois a gente fez o nível hard do empreendedorismo. Aí eu e ela, a gente começou a trabalhar juntos, aí começamos com a primeira empresa, uma imobiliária. Começou lá com a gente com a franquia da Uni, depois virou Enfoque. E depois de um tempo a gente começou a nos aventurar, a querer expandir. Eu acho que a gente partilha, assim, eu e a Pri, a gente tem um nível de ambição assim que nos une também, porque eu acho que se a gente tivesse níveis de ambições tão diferentes, talvez a gente não ia conseguir trabalhar junto. Então eu acho que a gente tem isso entre nós, assim, e, cara, e aí a Enfoque começou a ganhar corpo, virou uma imobiliária de imóveis na planta. Há um tempo atrás a gente teve a ideia de expandir, a gente chegou a abrir em Porto Alegre, foi uma ideia que a gente interrompeu, não deu certo lá a uma altura, aí a gente voltou, e aí abrimos a Bartz, Móveis Planejados. Então a Bartz veio para complementar, né? A gente tinha uma visão de super foco, abrimos uma visão mais de ecossistema, a Bartz entrou, a gente atende, que é o mesmo cliente mais ou menos. E aí hoje a gente tem... O cliente compra o imóvel na planta com vocês, depois tem que imobiliar lá, né? Então faz todo sentido essa conversão para negócios diferentes, mas que tem essa visão. Acho que foi uma sacada muito boa. Essa história é boa, assim, porque a gente... vamos expandir, tá. Aí a gente pensou, o que nós vamos fazer? E eu e a Pri, a gente, como já teve contato com operação de aluguéis, de condomínio, não era uma coisa assim que nos agradava, entendeu? A gente ficou um pouquinho... Pode ser um bom negócio, mas a gente meio que traumatizou. Assim, de ver lá as pessoas reclamando, e tem goteira na minha casa, e o condomínio não sei o quê. Cara, tem uma história maravilhosa do plantão da bomba, mas fica para... Se der tempo eu conto a história do plantão da bomba. Agora conta. Não, Isso é agora maravilhosa. A história Agora a gente vai maravilhosa. perder o time Eu disso tô querendo nem esse a corte. pau. Cara, eu descobri por um acaso que existia dentro da empresa que a gente trabalhava o plantão da bomba. E aí, cara, era uma coisa que rolava ali entre os guris do setor da manutenção ali. Com quem tá a bomba? Não, a bomba ficou comigo na semana passada, agora a bomba tá contigo, não sei o quê. Eu disse, cara, deve ser um negócio paralelo, sei lá, o que era, entendeu? O que era a bomba? E, cara, depois eu descobri que era um negócio assim, existia uma bomba d'água, reserva, pra quando desse um problema num condomínio, consertasse rápido. Já pensou, tipo, cara, queimou a bomba d'água do condomínio às 10 da noite. Ninguém toma banho, nem nada até outro dia. Então existia isso. Quando eu soube dessa história, eu disse, meu Deus do céu, cara, que loucura isso, cara, o plantão da bomba, a bomba não sei o quê. Disse, cara... E aí depois, enfim, não era o que a gente queria ter alguém com o plantão da bomba, entendeu? E aí eu fui para São Paulo e, cara, eu fui fazer um curso. E aí essas coisas eu acho que eu aprendo um pouco com o André, assim, sabe? Tipo, os caras assim, eu olhei, cara, vou fazer esse curso aqui, esse curso é legal, beleza. Aí apliquei lá, os caras me chamaram para uma entrevista. E aí, esse curso não é um curso assim que tu chega e faz, entendeu? Vai chegar aqui na Fernanda 12, cara, vou levar essa formiga e tu leva. Não é bem assim. Aí o pessoal chegou lá e aí fiz uma entrevista para participar do curso. E aí na hora que o cara não é bem assim, ou eles fingem bem. Eu acho que alguns fingem bem. Não, mas quando eu cheguei lá eu descobri que não era bem assim mesmo, entendeu? Tá. Então quando eu conversei com meus colegas, eu disse... Cara, que eu vim... Onde é que o André me botou? E aí eu pensei... Aí os caras me perguntaram algo de faturamento, de venda, e aí eu falei que a gente vendia na imobiliária. E o cara entendeu que todas aquelas vendas eram o meu faturamento.
Só que na realidade a gente é comissionado Sim, sobre a sim, venda que sim, acontece. sim. Ele achou Aquele incrível. faturamento. Ele achou incrível. E eu parei lá no curso lá. E, cara, eu fui fazer esse curso nessa altura, assim, na rapa do tacho, assim, nós estávamos num momento... Caro. Caro. Parcelado em 10 vezes. A Priscila descobriu o valor do curso 30 dias depois, né? Que foi quando veio a Quando veio a parcela. primeira também. parcela. E aí o financeiro Sim. todo com ela Que ela é o controla. financeiro, Ela é o né, financeiro. Imagina ter a mulher de financeiro, mano. Eu olhei, eu acho que tem algum problema aqui no cartão de crédito. Acho que tem. Os hackearam, Hackearam. fraudaram. 10 Foi. vezes. O que é Caraca. isso? Não compramos nada, tenho certeza que não. Um carro? A gente comprou um carro. Entendi. Compramos, Exato. compramos, amor. Compramos. Quando ele me disse que era um curso, eu disse, meu Deus do céu. Tem Eu curso de tinha- R$80, cara. Pra que isso? Exato. 297 em 10 vezes. E aí, cara, cheguei lá nesse curso. E aí lá só tinha gente Cara, quando eu cheguei lá, os caras deram as que boas... pagou o carro pra estar lá também. Óbvio. Quando eu cheguei lá, os caras deram as boas-vindas, assim, cara, eram umas 50 pessoas, formato de auditório. E aí chegou o cara lá, fazer abertura e tal. A gente tá muito feliz de estar aqui hoje. E nesse curso, nessa turma aqui especificamente, nós temos aqui só de faturamento 1,3 bilhão. Cara, quando ele falou assim, eu cheguei a... Ai, Eu disse, hã? De faturamento, tal. Cara, eu comecei a olhar pros lados, assim. Era um negócio, sei lá, eu quantas fazendas. O outro que tinha não sei o que de viagem pra Europa. Cara, eu pensei assim, meu Deus, cara, onde é que eu vim? Não, tu teve que estudar muito também para estar lá. Tem Estudar. tem um Sim. pré-curso de Sim. nivelamento. Sim. Mas, cara, lá no meio do curso alguém disse assim, tipo, tu tem que, no início assim, olha, se tu sair daqui com uma ideia boa, o curso, nós já estamos contentes. E eu comecei a pensar naquela ideia boa. E aí eu tô ali e tal, e aí tinha uma aula lá sobre expansão de negócio, crescimento vertical, horizontal, não sei o quê. E o cara disse assim, eu me lembro como se fosse hoje, assim, eu sentado assim, olha, cara, o que nós vamos fazer, pra onde é que nós vamos, que negócio nós vamos abrir, qual vai ser? E o cara disse assim, pensa em alguma coisa que o teu cliente, que tu já tem, compraria. Aí eu pensei, sei lá, o cara que compra imóvel, eu não fazia a mínima ideia do que o cara comprava, sabe? Não vinha aquilo ao natural. Daqui a pouco ele disse assim, se tu tá com uma dificuldade, pensa o seguinte, o que o cara que compra lá no teu negócio sai e em seguida ele vai comprar, na sequência do teu? E eu, imóveis planejados. Cara, quando eu pensei isso, eu disse, valeu cada centavo. como é que eu não pensei nisso antes, né? Na hora... A Pri não vai me matar. Não vai, entendeu? Eu pensei, eu vou poder voltar pra casa. Que nessa altura eu já pensei, cara, acho que morar em São Paulo não é tão ruim assim, entendeu? Vivo em São Paulo, morto em Pelotas? Vivo em São Paulo. Paulo. Pô. Então, Eu com um bebê em casa, né? Com um bebê em casa, Valentim Valentim. recém tinha nascido. Irresponsável. Então, cara, foi aí as coisas aconteceram e nasceu a Bats daí, dessa loucura toda. Cara, eu queria dar um passo atrás para entender com a Pri como que foi o teu começo no mercado imobiliário. O Ivan Vamos contou lá. o começo da história dele, mas queria entender o teu. Sim. Comecei em 2006 como estagiária, numa imobiliária pequena. E ali eu fiquei 1 ano. E eles não queriam assinar minha carteira. E Mas na por época... nenhuma vontade de entrar especificamente no mercado imobiliário, Não. acabou... Eu queria trabalhar. Uhum. Foi assim. Eu morava pra fora, queria muito morar na cidade, o que nem a gente dizia, né? Sim. Eu queria morar na cidade, queria ter o meu apartamento, enfim, sempre tive muita ambição, assim, eu quero ter meu apartamento, Tua quero ter meu independência carro. financeira. Exato. Então eu vou conseguir um estágio, é por aí que eu vou começar. Fui estagiária durante 1 ano, pedia muito para eles assinarem minha carteira, não queriam assinar minha carteira, eu disse, bom, então eu vou ter que procurar um... eu estava em imobiliária, comecei a largar currículo na imobiliária. Na outra semana me chamaram para aquela vaga. Só que a imobiliária que eu era estagiária, eu ficava até com a chave. Eles eram de Porto Alegre, então muitos domingos eu me encontrei com eles para a gente fazer fechamento, para a gente fazer tudo. E a imobiliária que me chamou me disse, não, eu preciso de ti amanhã. E eu disse, não tem como. Eu não tinha como deixar eles na mão. E eu disse, eu preciso de pelo menos 1 semana, preciso ter alguém para mim que assuma o meu lugar. Como eu entendia do sistema e eles precisavam exatamente para a área de vendas, que era que eu... E eles não encontraram ninguém, acho que eu tive essa sorte, eles conseguiram esperar. Sim. E aí eu fui. Fiquei 10 anos. 10 anos. 10 anos. Caraca. Exatamente 10 anos e alguns dias. Começou na lá imobiliária. com 12? Falar de 10 anos. Eu sei que Com a ele cara de o Ivan 22. O Ivan falou que tem 33. Quantos anos tu tens? 37. 37, pô. 37. Super jovens. Tá louco. Sim. E aí ficamos lá.
Comecei como recepcionista e xerox. Esse era o meu papel ali. Depois fui para correspondente de caixa. Pegava os processos e tal, ia na caixa. Processo de financiamento. Processo de ali. financiamento, exatamente. Depois, vamos lá. Equipe contigo. Tá bem. Tem Assumi uma a equipe. responsabilidade aqui, tu quer? Vai. Aí entrou um corretor que vocês não têm noção que me deu de trabalho esse corretor. É. Me deu muito trabalho. Chegava na sexta-feira, ele tinha ensaio da invernada. Ah, é, rapaz. De Arroio Grande, Ensaio né? de Cara, Arroio tem que Grande. ter. O seu Ivan Cara, já? Tinha tinha ensaio. Enarte, né, cara? Responsabilidades, cara. Caraca. Prioridades, Aí na ele não verdade. podia estar de plantão na sexta-feira. Ali começou a minha guerra já com esse corretor. Na sexta-feira ele não podia fazer plantão. Quem quer fazer plantão sexta-tarde? Não acha? Até porque os leads, que naquela época, jornal, né, Diário Popular, os pessoal ligavam na segunda-feira. Aí segunda-feira todo mundo existia queria. a palavra lead Não, pra começar. não existia lead. Era, sei lá, números, Era os contatos, tijolinhos, que nem clientes. a gente falava, no Tijolinho. os tijolinhos, que tu tinha que ir lá no Diário Popular, escrever o teu anúncio, e aí publicava. Depois que a gente conseguiu uma agência que enviava e tal, mas no início não, ia Tava lá. folhando ali K1.0 2003, aí passava para o próximo tijolinho, imóvel no Escolhi meio. meu ali. apartamento assim, apto Maitá, um WC, 2D. pra encurtar. Pro caractere, era pro Exato, caractere que se exato. E aí cobrava. tinha uns Pagava. macetes, assim, cara, não ia botar vaga de garagem, virava box. Banheiro era WC, entendeu? Isso que era mais curto. Sim, porque era pro letra. E apartamento era PTO, entendeu? Então era pra encurtar, não era nada. O objetivo não foi comunicar. O Ivan, então, vocês conheceram dentro da imobiliária, o Ivan entrou como corretor, te dando um trabalho desgraçado. Sim, E- começou. Aí tá, aí foi. Depois o Ivan assumiu a gerência. Aí ele resolveu, não, acho que tá na hora de parar com a invernada e dar uma trabalhada mais séria, né? Vamos lá, vamos Focar, encarar, né? focar. Vamos encarar. A invernada não vai me dar o resultado que eu quero. Eu descobri que, infelizmente, o CTG não ia me enriquecer. Eu levei um tempo, assim, pra descobrir, assim, não foi de primeira. Não foi de arrancada. Ah, depois eu me dei conta, eu acho que não vai dar, não é aqui, entendeu? Vou encarar, acho que aqui eu vou conseguir pagar meu carro. Porque aí ele resolveu comprar um carro, assim, sendo corretor, assim, bem fácil. Comprou aquele carro, tem que pagar, né? Essa história do carro é muito boa também. Cara, Fala, eu fala. comprei o carro e aí tinha que dar... Cara, eu acho que eram uns 4 mil de entrada, assim. Aí eu tinha R$1.000 e o resto era só E promessa. um sonho. Não, expectativas, né? E aí o cara me olhou, não, eu aceito o resto da entrada em 3 cheques. E eu, tô grande. Comprei o carro, cara, com mais 3 cheques. Não me pergunta de onde é que eu tirei dinheiro. Até hoje eu não sei, entendeu? Eu não tô com o cheque protestado, nem nada. Eu quitei, entendeu? Mas, cara, o primeiro carro foi assim... completamente sem condição de nada. E, na verdade, tudo que a gente fez até hoje, a gente não tinha ainda capaz, né? Aí cheguei... Aí Não era, faz. não era pra ter dado, mas deu certo. Exato. Aí Vamos cheguei- construir uma casa? Vamos Nada. construir uma casa. Aí cheguei Uma casa. em Arroio Grande, casa da minha mãe, não avisei nada. Cheguei lá de carro, né? E aí cheguei, buzinei, não sei o quê. Mãe, vem ver meu carro. Vai, a mãe se emociona, começa a chorar, me abraça. Ah, meu filho, não sei o quê. Ah, então, tá, mãe, não precisa chorar. Ah, meu filho, eu tô chorando por 2 motivos. O primeiro é de felicidade por ter comprado e o segundo é de preocupação porque tu não tem dinheiro pra pagar esse carro. Muito bom, cara. E o segundo é de preocupação, meu filho, porque tu não tem de onde tirar dinheiro pra pagar esse carro. Muito bom. Foi a muito tua bom. primeira experiência de faz o problema e depois resolve ou não? Ah, foi. Porque isso é meio Ivan, né? Faz uma A gente dívida e conhece vamos, ele aí. vamos correr Aham, atrás. exatamente. É. Foi. E a Pri totalmente oposto. Cara, Totalmente. assim, Na época, eu já teria quebrado já. Certo. quando eu comprei o meu apartamento na época, porque jamais eu ia pagar aluguel, entendeu? Pra mim, como é que eu ia botar dinheiro fora? Sim. Que é o que dizem. Na mão dos outros, Não, né? mas pra fora, entendeu? Sim. Botar dinheiro fora. Então eu juntei cada centavo, enquanto assim, a gente nem almoçava, eu e as gurias, comia qualquer bobagem no centro, eu juntava dinheiro pra comprar o apartamento. Elas queriam ir pra festa, né? Ah, mas eu não tinha dinheiro pra Responsabilidade. roupa pra ir pra festa. De que jeito? Não tem como, né? Cara, Porque a eu Pri tinha que ter sempre o foi apartamento. Organização e tudo. Meta. A Pri juntava dinheiro, ela falava desses almoços, almoçavam fandangos, né, Pri? Sim. Era nesse Nesse nível. nível. Não Era por- nesse nível. Não, a minha meta anual era assim, no início, comprar um micro-ondas em 2025, por exemplo, em 2015. Comprar não sei o quê. E enquanto eu não realizava, eu não cegava. Eu, Foco. sei lá. Total. Como que vocês são tão
empreendedores têm essa sede por empreender, por fazer dar certo, tão jovens e vem dando muito certo até hoje. De onde nasceu isso? Porque vocês, pelas histórias que estão contando, vieram de... Não vieram de uma família abastada, não são herdeiros, vieram com cara, coragem e um sonho. Como que isso nasceu em vocês? De onde vocês vêm? Eu até queria ser herdeiro, né? Mas não rolou. Próxima, não rolou. Na próxima... É confortável, né? É que quando cara, como eu te falei, quando Deus me largou para começar para o start em Arroio Grande, entendeu? Isso não ia ser moleza, entendeu? Então... mas cara, pois é. Porque, vamos assim, lá, é cômodo tu ficar ali, entender que tem um teto em cima de ti, que tu não pode romper ele, que se eu nasci no ponto A, eu consigo mal chegar perto do B. Mas sair do A e ir próximo ao Z, são poucos que enxergam esse potencial, né? Essa função, assim, de ter vindo de uma família simples e tal, hoje pra mim eu acho que é um grande privilégio, entendeu? Porque eu acho que essa simplicidade faz com que a gente vá dando valor às coisas, entendeu? Então, tudo vai tendo um peso muito diferente, entendeu? Para comprar um carro, assim, na minha altura, cara, era uma coisa que eu jamais imaginava. Por mais que eu não tivesse condições, mas de alguma maneira ter feito algo para isso, sem, sabe? Então, e eu tive, assim, meu pai sempre foi um cara assim, a última geração, meu avô era uma parte da família que tinha condições, entendeu? E o meu pai foi aquela última geração que pegou a rapa do tacho e aproveitou a finaleira, assim, sabe? E aí, bom, minha família tem um meio espalhado, assim, um meio diferente, assim. E aí, eu nasci em Arroio Grande, nessa altura, mas a gente morava em Bagé. E algumas coisas me marcaram, assim. E aí eu me lembro que eu tinha uma parte da minha família do meu pai que morava em Porto Alegre. Então, cara, eu era pequeno, assim, eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos, entendeu? Quando foi a primeira vez que eu fui a Porto Alegre, entendeu? E aí... E aquilo me marcou, entendeu? Porque a minha vida era, cara, de Bagé para Arroio Grande, de Arroio Grande para Bagé. Não tinha nada de outro horizonte, entendeu? Só que, cara, eu me lembro muito bem, assim, quando eu fui, e aí entra um pouco de... Eu me lembro, assim, quando eu fui a Porto Alegre a primeira vez, aí um primo meu, assim, nos levou para conhecer o Olímpico, cara. O Estádio Olímpico. Cara, conhecer o Estádio Olímpico. E eu me lembro até hoje de passar os arcos da entrada, de entrar... E eu me lembro da Ponte do Guaíba, assim, de chegar e ver a cidade grande, assim, sabe? Então, eu acho que essas coisas, por ter uma família também de um jeito tão, sei lá, estruturado, mas desestruturado ao mesmo tempo. Mas eu era pequeno e eu tinha algumas oportunidades de viver dois universos, assim, entendeu? Então, eu também tive o privilégio, assim, eu digo que na minha vida eu tive o pai rico e o pai pobre. Meu pai, de verdade, foi meu pai pobre e eu tive um padrinho que foi meu pai rico. Mas, assim, enfim, construiu a vida dele com uma caçamba. E um cara extremamente empreendedor, super visionário, que desde pequeno me ensinou, assim, trabalha. Então, cara, eu acho que foi sorte, entendeu? Não dá pra dizer que foi outra coisa, entendeu? Eu acho que talvez, sei lá, se eu tivesse uma família com mais condições, talvez não teria isso, entendeu? E eu tinha esses contrastes. Uma vida super simples, daqui a pouco eu conseguia... Eu tava em Porto Alegre. Eu me lembro até hoje, cara, o impacto que me deu. Eu nunca tinha entrado numa coisa como um estádio, entendeu? Como era o Olímpico, que hoje a gente chamava na finaleira de Saudosa Maloca, entendeu? Cara, eu entrei e aquilo me impactou de um jeito, entendeu? E aí, essas coisas, e aí o meu Dindo tinha uma condição de vida mais legal e tudo, assim, então aí eu voltava pra casa, aí passava o final de semana com ele, e eu vivia essa transição, assim, sabe? E aquilo eu acho que foi o que me trouxe mais. Então, desde pequeno eu tinha a noção que tinham condições, ou existia, né? Eu acho que daqui a pouco existia uma outra... Foi daí, deu assim, essa sabe? Coceirinha de, foi cara, dá pra crescer. Mas essa casca que eu falo, né? Essa casca que tu vai desenvolvendo de ter passado por muitas experiências diferentes, né? E principalmente as mais difíceis. Porque eu acho que as mais fáceis, elas te levam para um caminho de conforto e tal, que é o que todo mundo quer. Mas acho que são as difíceis que fazem moldam. Tu ter uma vontade de fazer diferente, sabe? Uhum. E aí eu tô num momento muito filosófico, eu vou ter que trazer essa questão de novo, que eu falei agora há pouco com o Vinícius Dozernet sobre isso. Eu queria ver a visão do cara que já chegou lá, já conquistou, já tá num nível frente... Que não sou eu, né? O caso, né? Frente a... Calma. Nós estamos lá, mas aqui na mesa... Também.
Só que ele já tá com filhos mais velhos e tal. E a gente tem filhos na mesma idade, assim. E o medo de facilitar demais pra essa molecada, eles não viverem justamente essa casca que a gente viveu para poder conquistar e ter motivação. Porque o que a gente vê hoje é uma molecada com conforto e sem motivação para conquistar as paradas. Eu tenho medo disso, eu não tô dormindo de noite, entendeu? E aí eu quero saber o que vocês veem disso para criar um filho aí que... agora que vocês estão muito abastados, assim, como é que a gente... mas é um negócio, tipo, de onde vocês vieram e de onde vocês estão agora, cara, já é uma outra realidade. E com certeza, no ritmo que vocês estão, vocês vão ainda mais longe. E é o que eu espero também. Tipo, ainda falei na frente do Vinícius, mas não é nem perto do que o cara tá aqui, mas me compartilha um pouco da tua visão, assim. E ele é um cara que faz, tipo, fez um contrato de mesada com a filha. Sabe? Tem umas coisas assim, sabe? Então... Qual é o ponto aí que a gente vai ter que dar uma apertada nesses guris ou vamos dar uma soltada nesse conforto? Fazer um estágio de simulador, assim. É como criar um simulador, eu vejo. Com essa Será situação. que é isso, cara? Cara, porque na prática, vamos lá. Eu venho de uma família de classe média, onde eu não tive tudo que eu queria, mas eu tive acesso a muita coisa. O cara que nasce numa família de classe alta, altíssima ou com grana infinita, cara, o problema não é teu pai não ter o dinheiro pra te dar o videogame lá no teu aniversário. Ele pode te dar isso, mas ele pode te ensinar que não é tão fácil tu ganhar isso, né? Mas como que é pra vocês que estão nesse estágio de vida? Porque eu não sei como é. Como é difícil fazer isso tendo todos os videogames, aí sabe? É com vocês. Porque tu vai dar teu filho, cara. Eu não cheguei nesse ponto ainda. Não, e é uma coisa que eu tipo, tava falando, pô, pra gente e pra Disney era um negócio tipo de outro planeta. Sim. E agora a molecada vai com 2 anos. E como é que a gente eu faz chorei isso? lá, né? Eu chorei na Disney, porque assim, da É cascata mais pra gente Disney, que pra eles, né? Da cascata pra Disney, pra mim, era uma coisa assim, que eu nem imaginava, entendeu? Quando eu comecei, a minha ambição era assim, eu queria o meu apartamento e eu queria um carro, entendeu? E foi indo. O que eu acho, assim, de mim, tá? Um pouco diferente do Ivan, que eu nunca tive mesmo. A minha família é muito, muito humilde, moro pra fora, toda a minha família. Só que eu tinha ambição. Eu queria um apartamento. Eu nem sabia que era tão difícil de ter. Eu não tinha essa noção que era tão difícil. Eu achava que eu ia conseguir trabalhar. Eu comecei largando currículo até em supermercado e eu achava que, num supermercado eu vou conseguir o que eu quero. Eu não tinha noção, entendeu? Mas assim, eu precisava ia fazer. Começar de alguma forma. Ia fazer. Então, e eu sabia o que eu queria. E aí eu comecei assim, bom, eu quero o meu apartamento. Eu vou trabalhar para ter o meu apartamento. Tive meu apartamento. Agora, eu quero um carro. Então, eu vou andar a pé e não de ônibus para ter um carro. Era nesse nível. Então, concessões para conquistar os exato. E é isso que eu digo. E será que a molecada vai fazer isso? E é isso. Hoje eu me pergunto, para mim ir estudar, eu tinha que ir a pé da minha casa até a BR, que era onde passava o ônibus durante um ano. Depois, meu pai me deu um Fuca. Aí eu fiquei grandona, né? Aí sim. Fiquei grandona. Porque... E hoje, eles não têm essa noção. Eles não andam de ônibus. Eles já entram numa escola boa. Eles nem têm noção da escola que eles estão. Eu me pergunto muito isso e eu me preocupo. Eu acho que, assim, as raízes a gente consegue passar. Porque, assim, a gente não veio do nada, entendeu? Eu tive uma família, graças a Deus, assim, com estrutura... não financeira, mas que me ensinaram valores. Sim, que eu acho que isso valores, daí é uma claro. coisa que assim a gente também não consegue comprar. Aí eu te pergunto, Isso não se compra também tem mesmo. uma família que vem já de um altíssimo padrão, mas não tem valores, entendeu? E eu acho que isso a gente tem. Isso eu penso por esse lado. Quando vê, tá aí a saída do meu filho, entendeu? Mas vocês três aqui que são papais e mamãe não responderam. Vocês criam essas situações de simulação, de eu poderia dar, mas eu não vou dar pra ensinar? Eu tô Como aproveitando pra azar. Agora pode, né? Então, cara, eu dou brinquedo, eu vou lá e é Lego, é o que eu quero, entendeu? Então, por enquanto ok, entendeu? Você tá com 2,5 ali, então ainda pode, né? Não. Mas tá acabando essa fase, entendeu? De dar um presente numa... Hoje a gente consegue entrar numa loja de brinquedo e sair sem um brinquedo, ele não se dá conta. Tá ótimo, tá Daqui a perfeito. pouco não mais. Claro, O Lucas já não dá mais.
O Valentim, ele nem se dá conta, porque assim, ó, vamos já lá não dá no mais. outro, não sei o que, e ele já sai correndo e dali ele... Espera mais uns 3 meses, vai ver. Mas, cara, eu acho que de qualquer maneira, eu acho que é um desafio, né? E eu acho que um pouco da resposta é, não vai dar pra ser igual, entendeu? Tu vai ter que transmitir os valores e eu acho que vai ter que fazer alguma coisa, um trabalho, e eu acho que essas coisas de transitar em universos diferentes, entendeu? Pra proporcionar pra criança entender esses mundos diferentes que tem, entendeu? Que o mundo dele talvez não seja a média de todas as pessoas, ou, entendeu? E que daqui a pouco ele pode até mais, e que tem pessoas que estão numa realidade muito mais difícil, entendeu? Então acho que daqui a pouco expor a criança a uma situação dessa, entendeu? E daqui a pouco pode ser que ajude. Expor no sentido de ter contato, entendeu? Se não criar dentro, sei lá, de uma... A gente, né, acho que convivendo com a família, né, levando... Imagina, o Valentim vai pra fora, pega ovo no galinheiro, sabe? Essas coisas são simples, mas eu acho que Fazem aquilo toda a ali diferença, já com forma, certeza. entendeu? E se nós fizermos uma enquete aqui agora, e até eu acho interessante, perguntar para as pessoas assim, sagu se planta ou se fabrica? Cara, vai dar confusão, entendeu? As pessoas não sabem, né, que sagu se planta. Mentira. Então... Gosta de sagu? O André odeia sagu. O André odeia sagu? Odeio sagu. Cara, Odeio assim, Tem cara. um troço que não precisava existir, é sagu. Que isso, cara? Cara, eu Eu não acho sou em coisa de CTG louco. também, cara. Cara, não é- O almoço do Cara, CTG, assim, depois do não galeto, normalizem, sagu com creme. Não normalizem sagu como sobremesa. Não faz sentido nenhum. Eu tenho medo... Assim como ervilha no lanche. A gente ervilha ainda vive que uma chama sociedade que bota o presunto no lanche junto com a carne de boi. Não faz sentido, Não né? faz sentido, cara. Isso é corte, hein? Isso é corte. Pessoal, voltando para uma linha um pouco mais concisa, eu diria, dentro dessa conversa. Dessa loucura. Eu trabalhei no mercado imobiliário, conheci vocês trabalhando no mercado imobiliário e eu vi muita gente quebrando a cara. Com o quê? Eu sou um corretor bom. Eu me torno gerente, acabou o cara bom. Ele não consegue virar gerente. Tem o cara que é um baita corretor, vira um bom gerente e aí ele diz, não, mas agora eu sei como fazer o jogo, eu vou abrir minha imobiliária. E essa aí é a mais fatal de todas. O que eu vi de gente no mercado de dizer, não, agora eu domino tudo, vou abrir minha imobiliária e quebro a cara. Como que foi para vocês que viveram toda essa jornada sair de corretor para gerente, de gerente para dono de imobiliária e de dono de imobiliária para empreender mais ainda? Um de cada vez, calma. Eu acho que essa é mais difícil, acho que eu vou deixar pra Pri, eu acho. O Dudu fez uma pergunta difícil, cara. Difícil. Então vamos fazer um corte, daqui a 10 minutos a gente volta, a gente combina essa resposta. Não te esquiva. Mas tu sabe que assim, ó, uma coisa que eu acho que nos diferenciou muito é que desde o tempo que que eu era CLT, por exemplo, porque o Ivan já desistiu antes, né? Ele não quis ser CLT, já nunca quis. Eu nunca fui CLT Premium. Nunca foi CLT. A gente se entregava como um dono da imobiliária, entendeu? Desde o início. E eu acho que isso, assim, foi criando um amor pela profissão, que a gente se entregava de um jeito que, independente de ser CLT ou não, eu estava lá brigando por cada venda, por contrato caixa. Então, a gente se doou sempre muito para o negócio. E eu acho que quando a gente assumiu uma gerência, teve a nossa imobiliária, isso foi a nossa maior diferenciação. A gente já se doava antes. A gente não precisou mudar muito para ter a nossa. Isso faz toda a diferença. E eu fico muito maluco quando eu vejo uma gurizada jovem em posts no Instagram, nas redes sociais, falando sobre o trabalho, dizendo, tu é um baita trouxa de estar querendo fazer mais do que tu foi contratado para fazer. Polêmico. Cara, isso não é sobre a empresa. Isso não é sobre a empresa, isso é sobre ti. É pra ti que tá fazendo isso. Uma outra coisa que as gurias, eu lembro na época lá da imobiliária, ficava furiosa cada vez que o dono da imobiliária trocava de carro ou trocava de casa. E eu disse, mas que bom, assim, a nossa imobiliária, estão falando aí fora que aqui a gente faz acontecer. Onde eu tô. Isso é bom, isso é maravilhoso. Eu tirava xerox dos contratos na caixa para não gastar a folha de papel da imobiliária. Entendeu? E aquilo para mim tinha que ser. Então eu acho que a nossa entrega, quando a gente teve a nossa imobiliária, não foi muito diferente do antes. E eu acho que isso foi a diferenciação. Para nós vamos lá, a gente sempre se doou muito. A gente sempre gostou muito do que fez. Eu assim gosto até hoje, né? A gente adora a profissão.
a gente é fã. Então, pra mim, isso foi... Eu acho que essa outra coisa também, assim, cara, para nós, assim, mercado imobiliário foi o que transformou nossas vidas, entendeu? Cara, e o mercado imobiliário tem esse poder. O mercado imobiliário tem a capacidade de conectar as pessoas numa ponte mais curta, aquilo que elas querem, só que elas não sabem disso. Só que, cara, tem um preço, entendeu? Tem que viver o processo. Tem que viver o processo, cara. É uma pauleira, é difícil, tem que tocar, tem que não sei o quê, tu perde negócio, é altos e baixos e não sei o quê. Cara, só que tu não pode desistir, entendeu? Só que as pessoas, às vezes, desistem no meio do caminho. A gente tem histórias, assim, além da nossa, óbvio, assim, tipo, né? Mas, por exemplo, de corretor que tá conosco, que, cara, já cansei de dizer assim, o cara tava ali, vou desistir. E eu disse, cara, vamos tocar, dá mais uma semana, mais 2 semanas, vamos mais um pouquinho, dá mais um... Cara, e o cara, pum, virou e foi, eu poderia dar nomes aqui, pessoas estão com a gente, cara, e aquilo aconteceu, entendeu? Nenhum outro mercado, assim, né, não tenho todo esse conhecimento de vários mercados, mas eu acho muito difícil ter um mercado como o mercado imobiliário tem essa capacidade de mudar com a vida das pessoas, entendeu? Em pouco tempo. Só que ele vai te cobrar o preço dessa dedicação toda que a gente tinha ali naquela postura de, cara, de tocar. A gente falava isso sobre essa semana, assim. Eu acho que o que a gente fez e faz diferente a gente faz o que precisa ser feito. Quanto um corretor médio dá pra tirar aí? Ó, quem sabe? Hein? Grana. Vamos falar sobre o mercado local. Vamos falar sobre o mercado local? Cara, eu quero assim, números. Não é Faria Lima. Eu acho que, assim, aqui em Pelotas, um cara que começa no mercado, assim, corretor, não vou te dizer o que começou ontem, tá? Um corretor iniciante em Pelotas... Eu não tô falando lá, tô falando geral. Não, eu acredito que um corretor iniciante trabalhando bastante, se dedicando muito, ele consegue começar a tirar uma média de 10 mil reais mês. Consegue. Se dedicando, trabalhando... Ah, então o mercado é fácil. Existia um tempo em Pelotas que se vendia isso. Aí Né? por dia. Cara, vem... Não, no turno, né? No turno, isso. Talvez vale. Eu acho que dá, né? Acho que quem sabe. Mas, cara... Tu acha que dá, então o cara entra, ele não sabe nada. Ele, tipo, ele entrou agora, mas ele tá esforçado e ele vai fazer o beabá. Uma imobiliária que dê um suporte. Gente que tenha ao redor dele, que saiba como funcionam as coisas, Dentro tem da capacidade de orientar ele. Então se eu entrar agora na Enfoque, eu ganho 10 mil Mas por nem mês. só, cara, vou ser franco, nem só na Enfoque. Tem sim. outras imobiliárias em Pelotas que o cara entra, se ele se dedicar dentro dessa imobiliária, tem pessoas que têm condições de dar orientação pra ele quando o bicho pegar, entendeu? Como é que eu resolvo isso? Essa parte burocrática aqui tem condições. Depende mais dele do que da imobiliária. Obviamente, uma imobiliária dando bastante estrutura tem condições de fazer com que esse tempo de rampagem, que a gente chama, seja mais curto, entendeu? E aí, um treinamento, não sei o que, intensivo, tal, mais próximo, vamos, entendeu? Se empurrando ali a galera, o cara consegue vender antes. Mas se o cara se dedicar, o cara tem essa condição. Aí eu vou dizer assim, cara, qual é o outro mercado que ele vai ter isso? É muito difícil, entendeu? Se não tem, assim, que tu consiga ter acesso a essa oportunidade, já é difícil. E qual foi o maior cheque que vocês preencheram já, financeiro? De comissão? Assim, de comissão única... Tu lembra aquela de um primeira corretor venda? que pegou no mês, Primeira assim, venda, lá no tempo da Prolar, que a gente assinou aquele cheque daquela venda daquela casa da Deodoro. O corretor ganhou, na época, tá? Isso, que ano era aquilo? Bah, não sei, faz Tu era muito corretor. tempo. Eu era, mas eu Tu não me era lembro. corretor. Eu não me lembro. Eu assinei o cheque, era 16 mil pro corretor, tá? Tinha uma Mas vendinha. isso assim, ó, Sim. lá em 2010... Hoje é normal, mas Hoje 11, é 40 mil 11. reais. Não, a gente já pagou, Acho que a gente mais. já pagou já. Num mês único. Mais. Vou dizer assim, num espaço de curto tempo, de um espaço de tempo assim curto, 80, 100 mil reais já. Ah, sim. Tranquilo. Mais de uma vez para mais de um corretor. Aí porque aí vai entrando, mas assim, numa Sim, tocada é que curta. é difícil manter essa consistência. Numa tocada curta, Sempre. o cara colocou. E eu tô falando assim, de ganhar isso aí é uma média, né? E aí o corretor tem que saber trabalhar com isso, né? Sim. O difícil do corretor é entender um pouco dos cortes de tempo, entendeu? Assim, as contas elas são mensais. Cada mês tem 4 semanas. Sim. É isso aí. Se tu não trabalhar uma semana, já Vai desbalanceou dar um todo o rebote. teu mês. Vai Já dar um desbalanceou Então, tudo. o cara, no auge, assim, dá pra ganhar 80 mil reais e o cara médio, esforçado, consegue ganhar 10 mil reais. O que falta pra galera que tá... Porque, assim, Olha, a maioria não tá fazendo isso, né? Pois é, se eu soubesse essa resposta, eu tava aplicando ela
E que ele Galera tá com recebeu a dificu- comissão e ele não pode tirar férias, entendeu? Ele não pode se dar o luxo Isso de eu vi não ir acontecer na muito no sexta, mercado imobiliário também. não aparecer, no que Eu entrou recebi, na conta. eu recebi um meme maravilhoso. Meu irmão, ele é ele não sei, ele é um Sim. hunter de meme na internet, então ele me manda muito meme, assim. Cara, Meme e era um hunter. meme, assim, e era um cara, assim, ó, esfregando a mão, assim, sabe? Olhando assim, e a legenda era a cara do gerente vendo que o corretor gastou todo o dinheiro da última comissão e ele tá voltando pro plantão. É isso aí. É isso aí. Volta o cão arrependido. Volta o cão arrependido. Cara, que loucura esse mercado, né? É uma Cara, inteligência são grandes emocional. cifras, mas não tem uma punk estabilidade, né? Não tem uma estabilidade e eu acho que isso aí, cara, é certo que vai acontecer. A gente, como empresa, entendeu? A gente já entendeu isso. Claro. E eu acho que a gente sobreviveu porque nós tomamos umas primeiras porradas na cabeça. Tem que ter caixa. Tem que ter caixa. Tem que ter caixa, senão tu não aguenta o tirão, entendeu? Eu queria entender sobre a Enfoque, porque quando a gente olha o mercado imobiliário, a gente tem imobiliárias no formato mais antigo, tradicional, que trabalham com a gestão de condomínio, trabalham com aluguel, trabalham com a venda de imóvel na planta, trabalham com usados, trabalham acho que com tudo, até portaria fazem. E a Enfoque nasceu num conceito totalmente diferente desse. Por que disso e qual é esse conceito? Expliquem pro pessoal que está nos assistindo. Eu sempre gostei, e aí eu tinha uma coisa na cabeça assim, eu acho que a empresa ela precisa comunicar na marca, assim, o cara tem que olhar e saber o que é. Entendeu? Não pode ter dificuldade de entender o que é o negócio da empresa, entendeu? Então eu sempre tive isso assim em mente. E naquela altura eu tinha uma visão muito assim, sabe, de super foco assim nas coisas, sabe? E a gente estava num momento de mercado super positivo, assim, que o mercado estava favorável, vento a favor. E a gente entendeu que a gente estava com o mercado ali dos lançamentos, que a gente conseguia fazer com que o corretor vendesse mais rápido, preparando o cara, entendeu? Imóveis na planta. Com imóvel na diretamente. planta. Então, foi um momento da oportunidade, com uma vontade disso e com alguém que nos ajudou aí na construção da marca, entendesse? De, cara, vamos comunicar com clareza o que a gente faz. Bateu o olho, não tem mais dúvida. É Não Enfoque sei. Imóveis na planta. É Enfoque Imóveis na planta. É isso A aí. pessoa que precisa de um imóvel na planta, ele vai nos procurar. Ele não vai deixar de nos procurar. Ele pode ir em outra imobiliária, mas ele vai. E caiu lá, tá morto. Eu lembro dessa Mas conversa, a agarra gente o falava. isso aí. Tipo, eu lembro dessa conversa, a gente falava, tipo, se o cara tá com problema no joelho, ele quer o médico de joelho, né? Exato. Ele não quer o cardiologista. Tu não vai no clínico geral, É. sabe? E acho que foi muito disso, assim. Acho que vocês já tinham essa visão, tanto é que o Enfoque veio já da razão social antes, já, né? Já era o nome, já A era. Enfoque morou na minha cabeça há muito tempo. Já era uma Muito ideia tempo. de ser mais focado, eu só dei aquele empurrão que faltava de, não, acho que é isso aí, vai lá. Mas já era uma coisa. Vai. E tu falou disso, e eu me lembrei de uma história agora. A imobiliária que a gente trabalhava teve que trocar de nome lá por um percalço de marca lá no meio do caminho. E aí uma vez, vou pensar num nome pra sugerir. Cara, eu pensei e eu sugeri. Não, vamos por um outro nome aqui mais seguro, tal, pra não dar problema. Eu disse, tá bem. Cara, desde aquele momento, a Enfoque ficou dentro da minha cabeça. E aí aquilo ficou e foi passando. Até que quando veio surgiu a oportunidade. Então, e aí até quando eu abri o CNPJ é mais antigo que a marca, entendeu? Eu precisava botar uma razão social e eu disse Já assim... saiu com Enfoque. Cara, vou botar já Enfoque aqui e tal. Até porque depois é Enfoque Gestão Imobiliária. Aham. Sabe aqueles nomes de razão social, assim? Sim, depois vira genérico. E aí depois que virou... Porque eu precisava botar alguma coisa de nome na sequência para não ser só Enfoque. Sim. Eu não queria botar Enfoque Imóveis nem Imobiliária Enfoque. Eu disse, não, botar Enfoque Gestão Imobiliária. Aí depois que a gente foi fazer a marca com posicionamento, Sim. foi por aí. Eu acompanho vocês há um tempo, sou fã desse casal mesmo. Abertamente sempre falo de vocês. Meu conselheiro. E. Como é que é? Eu sou o diretor de assuntos Diretor de Assuntos Aleatórios. aleatórios. Né? Tem um ponto aí que pra mim mostra que vocês são muito fora da curva. E eu quero entender onde é que tá a essência disso, porque quando eu conheci vocês lá nessa imobiliária de 10 anos, tinha muito troféu de campeão de vendas. Vocês saíram, foram para a Uni, muito troféu de campeão de vendas, em outro cenário, em outro mercado, com vento a favor, com vento contra. Aí vocês montaram a Enfoque e troféu de campeão de vendas também. Cara, há anos isso. Ou seja, tem um método, tem um formato de trabalho que ele se prova vencedor.
A gente sabe que tem técnica de venda, tem não sei o que lá, mas que aqui vocês dão o mérito desse método de sucesso? Eu não vejo como um método, tá? Pra mim e pro Ivan. Eu vejo assim, pra nós é dedicação. A gente se dedica, a gente se doa muito, muito, muito pro nosso negócio. Sempre, desde antes. Como eu te falei, mesmo o CLT, a gente sempre se doou muito pro negócio. A gente tem um amor por essa profissão e por empreender, que assim, corre na veia. O empreendedorismo na gente corre na veia, né? E a gente ama muito, a gente gosta da imobiliária, a gente gosta de estar lá dentro da loja, a gente acha o nosso prédio o prédio mais lindo, a imobiliária mais linda. Então, assim, o amor que a gente tem por aquilo lá, eu acho que isso que faz o sucesso e a dedicação. E aí a gente se dedica 24 horas, hoje não mais, né? Porque eu tenho meu pequeno. Mas antes a gente já ficou até às 5 da manhã assim, fazendo contrato. Mas não é só vocês, né? Não, é uma galera junto. Eu acho que complementando isso que a Pri estava falando, e aí o que acontece? A Pri falou uma coisa, a nossa empresa é mais legal que a nossa casa, sem sombra de dúvidas. Tudo isso. Então isso eu acho que fala bastante sobre nós. E aí essas coisas todas que a Pri está falando desceram para a cultura, tá entendendo? E aí até as coisas às vezes acontecem dentro da Enfoque de uma maneira involuntária, entendeu? O organismo espelha quem tá fora dessa vibe. Exato, aí o cara não consegue, fica quem retém. Cara, e é um trabalho duro, assim. Muita gente, essa pergunta é muito assim, já foi feita muito e a gente tem uma dificuldade de responder ela. Porque as pessoas imaginam, bom, o passo número 1 é tal coisa, depois nós vamos pro passo 2, a terceira... Eu tava esperando abrir a caixa preta aqui. Não, é o seguinte... Meia lua pra frente Y. Mas aí o que acontece? Se o cara pagar ali, faz o conteúdo a gente faz tô zoando, arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Não, tô zoando. Eu sei que é uma resposta complexa, mas eu queria ver aqui que vocês estão atribuindo. Então tem um pouco de cultura aí do negócio, de vir de vocês. O DNA de vocês desceu pra time. E eu preciso dizer, porque eu conheço muito bem vocês, tem um pouco de megalomania também. Vocês são muito sangue na água. Eu acho que isso é muito diferente, sangue sabe? Na água, sangue na água. Tubarãozinho. Aquele tubarão querendo sangue, sabe? Então, andam no limite, assim, na linha tênue entre vai dar uma baita merda e vamos ganhar. Sabe? Então, vai na tamburela ali. Só por conhecer. Se o cara faz um podcast com alguém que não conhece, não vê essas coisas. Não. Se ferraram. Cara, a oportunidade desse conteúdo só existe nesse podcast. Exatamente. Esse podcast assim, aqui pra estar conosco. Tu gosta de correr riscos? É exatamente isso. Vem com a gente. Tipo assim, é muita loucura. Vem comigo que eu te explico no caminho. É dia de chuva na pista, assim, sabe? E aí, tipo, então tem um lance do risco, que eu acho que é um negócio natural pra vocês e que a maioria não aguenta. Tem o lance de sangue na água, de gostar de uma competição, de gostar de fazer bem feito tudo que faz. Não é à toa que, cara, vamos botar uma imobiliária, vamos escolher, quem sabe, assim, o melhor ponto, o mais caro possível na Dom Joaquim, na principal rua da cidade. Sabe? Esse tipo de coisa. Não cogita outro, entendeu? Não tá um pouco caro, não vamos ver outro. Não. Sabe, tipo... Exato. Né? E eu vou fazer pra quem tá assistindo o vídeo, assim, a expressão do André quando eu chego com uma ideia nova. Bem isso. Ele coça a barra. Ele coça aqui, faz assim, se segura assim, vamos lá. Então tem muito do risco, tem muito da vontade de fazer as coisas bem feito. Então tem um pouco de um tudo, assim, que acho que junta e forma um caldo interessante, assim. Química massa. Mas isso... Como construir isso? Porque uma coisa é dois, né? Como é que constrói isso para muita gente depois? Quantas pessoas hoje lá? Cara, hoje dentro das duas operações a gente deve ter, assim, diretamente umas 40 pessoas, mais umas 10 pessoas indiretamente, assim. 50 pessoas. Umas 50 pessoas mais ou menos. Como é que leva isso para 50 pessoas, sabe? Trocando gente, entra gente nova, como é que... Cara, perto. A gente, eu converso com... Agora, um pouco antes não, agora sim, com o corretor. A gente está em toda a montagem, a gente está olhando a ferramenta que o montador está usando. Eu estou incomodando porque não está no esquadro. A gente está ali incomodado porque dentro do showroom tem uma coisa que não está de acordo, sabe? A gente está ali, eu estou sentado com o marketing, olhando porque a comunicação de não sei o que, eu quero que saia assim, eu quero que comunique assado.
o financeiro agora a gente tem não está organizado, então nós vamos ter que implementar um sistema novo, aí eu vou pesquisar o sistema novo, eu vou sentar e vou ir lá, entendeu? Então, assim, é muita mão na massa, tem muito dos nossos olhos ali dentro da operação, entendeu? E, claro, aí e com o tempo as pessoas vão pegando isso, entendeu? O time já sabe, já quando eles trazem para nós algo que eles acham que a gente não vai gostar. Isso é engraçado, assim, entendeu? Então eles já sabem já e eles vão pegando isso com o tempo, entendeu? De pegar, cara, o Ivan não gosta disso aqui, assim. É engraçado que quando Antes tu fica sabendo... já tem um zagueiro lá que defende. É engraçado que quando dá alguma coisa, alguém diz assim, ó, eu sabia que a Priscila não ia gostar de tal coisa. Entendeu? Eu te falei, cara, não faça tal coisa, isso aqui, porque eles não iam gostar, entendeu? E tá ali, entendeu? E isso é desgastante pra caramba. Pra quem faz, entendeu? Tu tem que estar com uma energia ali de estar toda hora reportando, sabe? Então, e a gente vai se envolvendo nisso ali por gostar do negócio, entendeu? E aquilo meio que vai indo, assim, sabe, pra dentro da empresa e as pessoas vão entendendo dessa... Mas, sem sombra de dúvida, eu acho porque a gente tá próximo, assim, sabe? E a gente consegue ir levando as coisas. Além desses dois CNPJs, vocês têm um amor de criança no meio de vocês, o Valentim, que no meio de tudo isso, ele nasce em um ambiente onde o sangue já estava na água, eles já tinham abocanhado vários pedaços de carne aí no meio dessa água. Como que foi a transição de vocês para não somente empreendedores, mas agora papais? Como que foi para vocês viver essa transição? Porque, vamos lá, ficar até às 5 da manhã gerando contrato, agora, como a Pri mesmo falou. Agora, ô Ivan, vai contigo aí, ô Ivan. 5 da manhã, segura, o Valentim deu uma chorada, a gente tem que estar lá, não dá mais para rodar contrato às 5 da manhã agora. Como que foi essa transição para vocês disso? Acho que para mim foi mais difícil. Sempre é. Para a mãe é mais difícil. Acredito. Porque é isso, pra mim, eu ficava doente de não estar com o Ivan, já no início. Eu já tive que trabalhar isso, porque eu queria estar lá. Eu queria estar sabendo como é que estavam as coisas, por mais que eu estava com o meu computador em casa, eu não estava com eles, eu não estava enxergando. Então o Ivan tinha que chegar em casa e me dar uma aula de tudo que tinha acontecido durante o dia. Mas assim, eu não estava vendo, aquilo me deixava aflita, só que ao mesmo tempo era o meu filho, Sim. que é um amor que não tem explicação. Eu queria... Eu não tinha, eu queria estar com ele. Essa dualidade. Exato. Então, isso pra mim, assim, eu tive essa dificuldade. Na época, nós estávamos com o escritório em Porto Alegre. Foi onde foi o pior, porque, assim, o Ivan, ou ele estava em Porto Alegre, ou ele estava em Pelotas. E a gente tem essa função de cultura de estar junto. Então, sempre um lado estava descoberto. E isso nos deixou muito aflito. Eu acho que isso daí foi o que mais mexeu com a gente. E assim, não dá. Ele estava vindo, eu não vou esquecer, na estrada. E aí tinha acontecido alguma coisa aqui em Pelotas. Eu disse assim, Porto Alegre não dá mais. A gente precisa encerrar a operação. E ele, como assim? Aquilo, ele levou um choque. Eu disse assim, não, a gente tem que estar aqui junto com os nossos. Tá, mas Porto Alegre também é nosso. Tá, mas não dá, a gente não vai conseguir. Hoje eu não consigo estar aqui. Antes eu conseguia, hoje eu não consigo mais. Tem o Valentim. E isso pra nós, assim... Foi como um sentimento de uma facada na barriga, acredito, porque a Priscila... vocês sentiram como dando um passo para trás, mas na Exato. Verdade não, né? Aí... Naquela hora tu pensa que é um passo para trás. Né? Aí eu te digo assim, o que foi... Não vou dizer salvação, o que foi... Que a gente tem uma gratidão enorme. Aí vem os valores, né? A família. A minha mãe ficou 1 ano conosco, quando o Valentim nasceu. Ela se mudou para minha casa e ficou 1 ano. Foi onde a gente conseguiu voltar. Eu conseguia trabalhar, ela assumiu ele para mim. E aí... Esse back-office que a gente não... Esse back-office emocional, Os família, bastidores. Cara, sem sombra de dúvida. Eu acho que a rede de apoio também para quem é pai, e isso, assim, na intensidade que a gente tem de tocar os negócios, se a gente não tivesse uma rede de apoio, uma família assim, cara, ia ter sido muito mais difícil. Ia ter sido muito mais complicado e talvez a gente não tivesse conseguindo, entendesse? Porque foi fundamental ali em vários períodos, assim, de tu ter alguém perto, próximo, enfim. E a questão da vinda, assim, do Valentim nos obrigou também a fazer algumas coisas dentro da empresa, entendeu? Então, dentro da rotina da Pri, ela foi obrigada a delegar algumas coisas ali
E aí a gente trazer gente para fazer coisas que antes era nós que fazíamos, entendeu? Então, teve esse lado positivo. Sem sombra de dúvida é um desafio, entendeu? Porque pô, tu tá com... tu ter um filho, cara, é uma das coisas, assim, é difícil de explicar, assim, entendeu? E tu ter uma rotina que te exige tanto, sabe? Tu tem que estar toda hora entre... Cara, eu preciso me desligar disso aqui, entendeu? E uma criança, ela não se contenta com 80% da atenção, 85%, 99,9% da atenção. Ela se contenta com 100% da tua atenção. Então, cara, olha que coisa maravilhosa. Eu sou obrigado a me desligar do negócio, entendeu? E antes a gente talvez se desligasse, mas não tanto como agora. Isso é bom também. Exato, cara. Isso é bom também, entendeu? Isso é bom pro próprio negócio também, criar essas responsabilidades, ter mais gente dentro, as pessoas crescem. No vazio que tu gera, é uma oportunidade para alguém se desenvolver ali, entendeu? E eu acho que se tu não tem, para nós ali, pelo menos no nosso caso ali de ter o Valentim, cara, foi isso, assim. Eu lembro a primeira vez que a gente tirou férias, que a gente viajou, a gente fez várias reuniões online de lá para cá. Agora, essa vez que a gente foi com o Valentim, nem que a gente quisesse. Não tinha como. Com ele junto, férias, reunião online, sim. Esquece. Não tem. A empresa seguiu. Como a vida muda, cara, né? A empresa seguiu. E, cara, foi louco, assim. A empresa andou melhor. A empresa andou melhor agora, nessas férias, entendeu? Do que antes. É só não voltar mais, então. Eu acho que vocês podem ficar aqui com a gente. Vou fazer esse teste. Não, mas como é louco e a vida muda muito, né? E, tipo, esse dia eu vi uma frase até pra ti que tá pensando em ser pai e não é pai ainda. Acho que e, tipo, muita gente tem essa dúvida, assim. Tipo, cara, vi uma frase maravilhosa que é... Como é que era? Ter filho é tu te livrar da escravidão do teu próprio egoísmo. Caraca. Forte. Forte. É. Porque é muito mais fácil dizer não vou ter um filho. Muito mais fácil. Sim. Tua vida não muda, segue a vida, vai lá. Uhum. Então tem uma coisa de ti contigo mesmo, dessa escravidão que a gente tem, dessa decisão de não, eu vou fazer, sabe? E tu abrir mão disso porque tu... Cara, muda a vida. Não dá pra mentir para as pessoas, entendeu? Muda a vida. E tu abrir mão disso pra começar um outro projeto que é de uma vida ser construída, tu tem que te desconectar de muita vaidade, de muito ego, porque é um serzinho que te bota dentro da cara e diz, não, tu não consegue fazer... E tu só consegue em função do amor que é envolvido nessa relação, sabe? Porque, tipo, outra relação que não envolva o nível de amor que um filho envolve, sim. Tu conseguiria fazer isso. Tu não faria, entendeu? Tu não abandonaria tua ambição maior, teu sonho, se não fosse um negócio assim. E se não fosse o amor que tem pelo filho. O filho faz com que tu faça isso, entendeu? Então, assim, sem sombra de dúvidas. Meu filho, cara, se os negócios não acontecessem, tá tudo certo. Como é que tá meu filho? Tá bem? Tá comigo? A gente tá, sabe? Tá conseguindo fazer... Tô conseguindo ser um bom pai? Não. Então tá. Então o resto depois a gente vai incomodar. É uma dualidade difícil pra quem empreende. Tem a figurinha do André que é... me desculpa, tem que atender meu filho. Que a gente... Fala bastante isso. É isso aí. Pri, pra ti que hoje tá mais à frente da Bartz, explica pra gente... O que é a Bartz? Quais são os diferenciais da Bartz? Como que ela está posicionada no mercado? Porque a gente sabe que existem móveis planejados e móveis planejados. Sim. Existem várias camadas dentro disso. Uhum. Como que funcionam os processos lá dentro dessa vertical? Sim. A Bartz começou com uma pessoa que a gente já conhecia, tá? E aí vamos para ela. Começamos a desenhar o showroom. Quando a gente começou a desenhar um showroom, a gente já começou atendendo um cliente. A gente não tinha um showroom e a gente já queria fazer venda. Porque, né? Sangue na Por que água, não né? vender, né? Por que não vender se a gente já tem a Bartz, né? Vamos vender. Então, ela já começou que ela já nem conseguia fazer tudo. A gente já precisava de mais uma pessoa, sendo que a gente não tinha loja, a gente não tinha showroom. A gente fez 2 vendas grandes sem o showroom. Sem mostrar nada. Chegou para eles a seguinte lógica. Não, para aí. Eu vendo apartamento só com papel, assim, dizendo só vai ser isso aqui. Móvel vai ser um tapa, né? O pessoal acostumado. A Cássia que se vire. A Cássia começou conosco abaixo do mau tempo. Ela nem tinha noção onde é que ela estava se metendo. Fizemos. Quando chegou, escolhemos a loja, né? Vamos lá, uma loja pequena, 600 metros quadrados de loja. Caraca. Quando chegou, encomendamos o showroom,
o Fabrício lá da Bartos nos disse assim, não, assim, ó, eu acho que vai umas 3 carretas para vocês de showroom, porque uma não dá. Chegou tanta madeira naquele showroom lá, e eu disse, meu Deus, como é que a gente vai montar? Vamos lá. Começamos a procurar gente, e ali a gente já foi nosso teste. Olha, a gente precisa que fique bom. Vamos começar, vamos aprender como é que é. Começa a testar a montadora ali, então, foi no montador. showroom. Já valendo. E ali a gente começou a crescer. Enquanto tava já com... A gente já teve que contratar mais projetista, porque a gente já queria vender. Começamos, abrimos a loja já com mais 2 pessoas. Uma conferente, porque já só as projetistas não dava, tinha que ter uma conferente. Em seguida, a gente começou na primeira montagem, a Cássia já não conseguia ver a montagem e estar na loja. Vamos precisar de um pós-venda, porque a gente é muito chato. Se não ficar perfeito e foi um erro nosso, a gente vai pagar. Bom, enquanto não estiver bom, a gente não vai sair da casa do cliente. A gente quer até o final que fique perfeito. Eu e o Ivan, a gente tem esse defeito que tudo tem que ser muito bom. A gente que diz, acho que nem o cliente vê o que a gente vê. A gente se incomoda muito com as coisas. E eu sou a prova disso, posso dar um depoimento, inclusive. Eu fiz meus móveis, obviamente, com a Bartos. Cheguei lá, pra mim tava maravilhoso, o Ivan e a Pri foram lá e disseram, não, isso aqui tem que arrumar, isso aqui o quê? Eu não tô enxergando nada. Tá bom, deixa, não mexe. Não, tá bom, não mexe, eu só quero me mudar. Não mexe. Não, vamos arrumar isso aqui, vamos arrumar. Então, assim, quando a gente escolheu a Bartos, vamos lá no início, assim, a gente já escolheu por a fábrica ser perto. A gente pensava muito nisso. Como é que a gente não vai ter acesso? A gente vai pegar uma fábrica de longe que a gente não vai... deu um problema? Eu vou pegar o carro e vou ali resolver. Eu tiver que trazer uma chapa no meu carro, eu vou ali, em 2 horas eu tô aqui com essa chapa, entendeu? A gente pensava muito isso. Quando a gente escolheu, a gente dizia... A gente foi a várias reuniões. Vamos ali em Camaquã resolver. Sim. E aí, eu acho que isso, desde esse início dessa escolha, a gente já fez. Então, assim... Hoje, o nosso produto, ele é diferenciado. A gente escolheu uma fábrica, claro, a gente viu desde o início toda a fábrica, tudo. E acho que aí é a nossa diferenciação, de novo, em móveis planejados. E a gente está ali junto com as gurias, vendo junto com os montadores, junto com o pós-venda. Enquanto o cliente não está satisfeito, enquanto nós não estamos satisfeitos, a gente não vai abandonar o cliente. Hoje, por exemplo, agora de 3 em 3 meses, o nosso pós-venda vai ligar para o cliente para saber se está tudo certo. Se tiver alguma coisa, um puxador, nós vamos ir lá, vamos resolver. Que massa. Eu sei porque eu vivi na prática, assim, quando fui morar no meu próprio imóvel, eu nunca tive a experiência de contratar planejado, assim como a maioria das pessoas estão tendo seu primeiro imóvel. E a primeira coisa que vinha na minha mente é caro, não consigo pagar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mobiliar inicialmente com móvel padrão de loja, e aí o dia que eu tiver grana eu vou lá fazer isso. Como que são as formas de pagamento de móveis planejados? Tem financiamento, tem parcelamento? Como tu quiser, Dudu. Como foi? Exatamente. Como é que tu quer fazer? Nós já vamos tirar um pedido pra ti aqui agora. Eu fiz planejado, mas eles Mas sentiram... Eu vi no olhar novo. deles que eu tava falando e tava pingando sangue na água, assim. Os tubarões já estavam... A gente pega uma folha em branco. Tá? Como tu quer fazer? Exatamente. O que falta para te fechar? Que espetáculo. Levantou a bola. Que espetáculo. E a gente, tendo esse background de imobiliária também, a gente... Cara, porque a gente no mercado imobiliário é muito isso, né? Exato, então... É muito isso. O mercado imobiliário tem essa flexibilidade. A gente, vamos arranjar maneiras, e aí, óbvio, a gente tem várias maneiras hoje, cara, só para vocês entenderem. Já aconteceu de um cliente investidor, o cara tinha, sei lá, 12 imóveis, e aí ele queria mobiliar para colocar para alugar, e como é que o cara me pagou? Ele me deu o 12º e eu mobiliei os 11 pro cara. Pô. Entendeu? Então, disso até... 18 vezes no cartão de crédito, entendeu? Aceitamos então, porca prenha, o quê? Não, cara, mas é assim, a gente entende isso, né? Eu acho que o cliente acaba tendo alguns objetivos. Então, por exemplo, assim, o cara é investidor. O que ele abriu mão nessa situação da locação desse imóvel dele, ele agregou muito mais nos outros e os imóveis agora vão ter uma vacância menor, tá entendendo?
Então, assim, aí o cliente aconteceu... O que a gente faz muito? Aí, como a gente tem os empreendimentos, a entrega futura. Então, por exemplo, assim, o cliente vai receber o imóvel dele da consultora daqui a 1 ano, ele fecha o projeto comigo hoje, pelo preço à vista, e eu parcelo em 1 ano, em 12 meses, o valor dos móveis dele. Porque eu vou entregar só daqui a 1 ano também, então o cara faz um baita preço numa condição parcelada, entendeu? Então, a gente vai criando situações para ajudar a facilitar a vida do cliente. Muito em função de ter essa visão lá no imóvel, né? Então, imagina, a gente Essa vendia... cancha do imóvel. desde o Minha Casa Minha Vida, Sim. cara, lá no Minha Casa Minha Vida a gente se desdobra, entendeu? Para fazer caber no bolso do cliente, taxa, não sei o que. E lá no alto padrão já é uma outra relação também, né? E eu acho que a relação... Engraçado que o móvel tem essa relação meio que do imóvel, entendeu? Então, tipo assim... cara, pro cara que vai fazer ali enxuto e tal, precisa, tem mais sentido. O investidor já tá pensando na conta, entendeu? De quanto que ele vai ganhar locando mais caro aquele imóvel por ter os móveis. Então, a gente trouxe muito disso pra parte da Bartz também, né? Uma coisa surpreendente que eu me surpreendi, assim, que tem essa perspectiva de que, sei lá, um marceneiro vai ser infinitamente mais barato. E aí, se não fosse a Bartz ter esse conhecimento próximo, assim, cara, eu não ia saber que não é tanta diferença. Um marceneiro te joga para 6 meses para fazer. Os caras que são sérios, pelo menos que a gente vê, assim, que tem muito projeto, vai te jogar para 6 meses. Chega o final de obra, tu tá sem grana, tu tá sem tempo para esperar, tu quer te mudar logo. E aí, pô, eu encontrei ali na Bartz uma solução rápida para resolver isso, dentro de um prazo muito razoável. E, cara, com uma condição não muito mais caro, e vou te dizer, até... E alguns itens brigando de preço, assim, fora a condição de pagamento, né? Tu vai pagando, né? Sim, talvez o Como marceneiro falou 18 vezes no cartão não de vai crédito. fazer isso para ti. O marceneiro não vai fazer. Se fizer, tem uma taxa de juro absurda. Então, isso é um mito também que eu tinha na minha cabeça, sabe? E não é porque são eles, que eu conheço eles, porque o cara que tá no final de uma obra que eu fiquei, não importa se é amigo, não vou fazer. Se for caro, não vou fazer, não tem dinheiro. Entendeu? Então, cara, foi com ótimo custo-benefício e não me arrependo de nada. Os móveis são impecáveis, assim, ó. A gente tem a premissa de a gente ter escolhido a Bartz era muito de custo-benefício, entendeu? Então a gente entrega um padrão de qualidade legal e eu, assim, tenho até a audácia de dizer que talvez não tenha no mercado uma solução de custo-benefício como a gente tem, entendeu? No benefício de fazer isso com uma fábrica, de ter 5 anos de garantia, de ter uma loja que te dá suporte, de ter uma loja que vai te cumprir assistência, entendeu? Nada contra o marceneiro, mas o cara vive uma correria. Ele é o cara que vende, projeta, fabrica e dá pós. Fica difícil, entendeu? Aí tem que ter estrutura. É uma coisa muito artesanal, né? É complicado. Queria voltar, sair do mercado mobiliário e ir para o mercado imobiliário. Patuns. Vocês que estão há tantos anos no mercado local e trabalharam com vários players, vocês já trabalharam, acredito que com quase todas as construtoras incorporadoras. Qual é a melhor? Da cidade. Não vou perguntar isso. Não teria. A mais chata. Eu não teria aqui pachorra tem o para dono perguntar mais isso. filha da... Mas o que eles têm que ouvir para... Opa, Gostei, tu veio bem. O que eles têm que ouvir para desenvolver produtos melhores dentro da nossa cidade, nossa região? Caraca, que pergunta, hein, meu? Mas é simples. Porra, nos não, ouvir. Bah! Toma. É isso aí. É só isso. Eles têm que Corte, nos ouvir. manda pra consultora. Alô, Sinduscom, chegou um e-mail. E o nos ouvir é bem no plural, porque não é só com enfoque, vocês falam isso como o mercado como um todo, né? Exato. Acaba que, às vezes, a consultora não tem... Cara, quem é o cliente da consultora, beleza? É imobiliário. Mas tem imobiliário ali, entendeu? Então, imagina, a gente atende um monte de gente lá. Cara, já cansou de chegar lá, eu digo assim, produto quadrado. E depois que lança, não tem o que fazer, entendeu? Então, acaba que... A culpa não é da imobiliária que não vende, Ivan? Contém ironia na pergunta. Bem, vou te responder. E o que vocês veem como o futuro a curto, médio prazo para lançamentos, como lançamentos ideais? Pelotas precisa de mais empreendimentos de alto padrão, médio padrão, baixo padrão, loteamentos, condomínios fechados de lotes, de casas. O que vocês enxergam como demanda reprimida aí a curto, médio prazo? Aquele cara que não quer mais uma casa grande, que os filhos já foram embora, querem ir para um apartamento, mas não um apartamento que não vai caber aquele roupeiro antigo dele e aquela cama
de estimação. Não é o apartamento de 30 metros quadrados, 40 metros quadrados, mas também não é o de 100 metros quadrados. É um meio Ele termo. não quer mais incomodação, manutenção de uma casa, mas ele também não quer ir para um apartamento enxuto. Que ele vai ter que fazer tudo sob medida, que vai ser pequeno. É o futuro apartamento do André. Depois que o Luquinhas se for. Não, agora For ver o guri brincando na no sua pátio, casa. na grama, é a melhor coisa que tem. Deixa assim. É Sem caro, dúvida. mas vale a pena. Vale a pena. Não, mas é isso, acho que são momentos de vida, né? O cara, depois que os filhos vão embora, realmente fica uma casa grande, fica um negócio lá parado, assim, acho que faz muito sentido isso. Acho que essa é uma demanda legal e o que tem nos procurado, até me surpreendeu, assim, ultimamente, pessoas que a gente conhece, assim, tem uma casa super legal aqui num condomínio fechado bacana e tá grande, me acha uma solução. Tem sido muito difícil, né? E a gente tem percebido, assim, acho que a gente teve um ciclo em Pelotas super lançador ultimamente, né? E eu me arrisco a dizer, assim, toda aquela proposta de empreendimento mais do mesmo, cara, vai ter dificuldade de performar. Não tem dúvida, entendeu? Então a consultora tem que se esmerar mais, tá mais difícil para a consultora lançar, fora de produtos que vão atender necessidade de moradia, né? Então estou falando ali do famoso MAP ali, médio alto padrão. Então assim, dentro desse fora do Minha Casa Minha Vida, a consultora tem que fazer um bom exercício de formatar produto, de pensar em necessidade, de olhar para o cliente, de repensar as localizações todas da cidade, entendeu? Então eu acho que assim, o mais do mesmo bastantão tem um monte no mercado. Pegando essa persona que a Pri falou, então, eu poderia entender, vamos lá, o cara saiu a família, o cara não quer se incomodar, não quer manutenção, não quer zoeira, incomodação, também não quer mais uma casa, porque tem todo esse estresse, ele quer um apartamento um pouco maior. Então o que a gente precisa de apartamento maior com menos infra. Que infra também dá uma incomodaçãozinha, né? Mas mas eu acho Tipo que assim, infra não é tão importante quanto ter um apartamento hoje maior. Hoje é. A gente precisa de apartamento grande. É isso? É isso que a gente pode dizer? Eu acho que hoje o mercado tem uma demanda. Eu vou te dizer assim, não adianta, por exemplo, o cara mora numa casa de 300 metros quadrados, o cara não quer ir para um apartamento de 300 metros quadrados, entendeu? Sim, ele quer para um apartamento de 150. Exato, entendeu? Então, E não tem hoje. E não tem. Só mais antigo. É difícil tu achar, entendeu? E que tenha uma localização, tal, que a vida do cara seja prático, porque também daqui a pouco mora mais afastado porque era numa casa, então quer ter menos tempo de deslocamento, quer ficar perto da fisioterapia, do consultório, do não sei quem, entendeu? Então entender, cara, é uma demanda que a gente tem hoje e é difícil, porque a gente não lança muito, assim, né? A gente vê, e até fora daqui isso acontece também, já vi em Porto Alegre, já teve visto isso, de ter... tem um apartamentão. Legal, tem público. E aí depois é o apartamento, custo-benefício bacana, médio legal. Tá, mas o meio termo aqui fica desassistido, entendeu? Fica bom para lançar. Exatamente. Então, eu acho que assim, Mas coisa importante, eu acho que o mercado tem muita oportunidade. Isso que é certo. Só que tá mais difícil, entendeu? De tu criar isso, de tu ver isso. Sim. Mas tem demanda pro primeiro imóvel ainda, né? Sim. Porque o Brasil tem um déficit imobiliário gigante ainda, comparado a outros países. Exato. Então, tipo, todo dia tem alguém querendo casar, morar, sair da casa dos pais e tal. Então tem essa galera. E tem a galera que depois que fez isso já quer tá no emprego melhor, já tá conquistando alguma coisa que quer dar, tipo, o próximo passo. O novo casal ali, aquela frasezinha de que quem casa quer casa é um clássico. A gente vê isso aí direto, né? O casal jovem ali e tal, agora quer morar junto e sangue vai morar na água, vai isso, morar junto tubarões. onde? Que isso, cara, os clientes, se escutar esse podcast, vão achar que a gente morde as pessoas. Eles não vão ouvir. Não vão ouvir, né? Não vão ouvir. Só os corretores, os concorrentes. E a concorrência. E as consultoras. Tá bom, E tá ótimo. a minha mãe. A minha mãe prometeu que vai assistir todos. Ela prometeu. Estamos chegando Pra não ser zero, pra ficar zero ali, ficar feio. na reta final, antes do André repassar todos os reclames desse nosso papo. Fiquei extremamente honrado, e tenho certeza que o André também ficou extremamente honrado. E para terminar o nosso papo, veio uma última pergunta para vocês que vieram de Arroio Grande, da Cascata, com toda a experiência de vocês no mercado imobiliário e agora no mercado de imóveis. Quem tem o estilo mais clássico? Rui Biriva ou Mano Lima? Caraca, que pergunta é essa? Acho que eu vou apresentar aqui os patrocinadores. Rui Biriva. Tô contigo. Tu quer te manifestar, Pri, ou tu vai deixar assim? Eu acho que ela vai no Rui Biriva também. Vai no Rui Biriva. Rui Biriva. Então tá. Quem é o Rui Biriva? Não, André, não.
termina. Só que é Rui Biriba. Desculpa, Rui É Biriba. que tu não é de Arroio Grande, nem Não de é. Biriba. Não é o da construtora. Ah, Vai te entendi. enganar aí. Então, gente, muito obrigado. Queria que vocês falem suas últimas considerações, algum recado, um beijo pra alguém, o que vocês quiserem falar aí pra... Uma mensagem pro time de vocês, né? Pro time Galera de vocês, que com certeza mas vai assistir. De antemão, muito obrigado pelo tempo de vocês e uma conversa, e aí, beleza? Uma conversa muito esclarecedora aí pra gente. É sempre agregador ouvir, ainda mais dessa vez com a Pri aqui, que é uma raridade. verdade. Momentos Podcast da Pri. raros Muito acontecem. feliz. Eu acho que isso tem que se registrar. Vou dar um beijo pra minha mãe, pra minha sogra, pro meu filho. Mas eu acho que obrigado pela parceria de sempre, né? O André nos acompanha há muito tempo. Tudo que sai lá na linha de frente lá que a gente faz tem um pouco da ideia do André nos ajudando lá. Então acho que uma gratidão grande aí por nos ajudar pela parceria. Agradecer todo o nosso time também, eu acho que isso é um grande diferencial, sem sombra de dúvidas. Assim, cara, a gente tem um time muito legal, um time maravilhoso, as pessoas que estão com a gente, assim, são pessoas incríveis, é um time assim, que tá lá com a gente, agarrado nas batalhas e mandando ver. Eu acho que isso é uma coisa legal. E, obviamente, obrigado, meu amor, pela parceria. Eu acho que senti também, eu já teria quebrado já faz um tempo. E estamos vivos hoje graças a ti. E eu acho que é isso, da minha parte. Obrigado, só gratidão mesmo de estar aqui com vocês hoje, dividindo esse momento super legal. Muito bom. Obrigada pela oportunidade de falar com meu esposo, meu sócio. Eu acho que sim, acho que tu já teria quebrado, mas Ela veio mesmo. eu acho que Galera, ela sim. meteu Tchau, um gente. gol de placa. Ao mesmo tempo que se não fosse tu, eu não estaria aqui também, não teria o que eu tenho. Tô bem erguida. Isso. Ela veio. Derrubou, mas te ergueu, mas te ergueu. Primeiro, Feedback né? sanduíche, toma, toma. agora É vai. isso aí. Aham. Agradecer ao nosso time, sem dúvida. Sem eles também a gente não conseguiria estar onde estamos. A minha família, principalmente a minha mãe, que é meu apoio para tudo, emocional. E é isso. Obrigada. Muito bem, então, esse foi um episódio aí do nosso EngajaCast, apresentado por Los Chapas. Neste episódio aqui, em parceria com a FENADOR, estamos aqui no meio do evento, no meio da feira. O episódio vai ser postado depois, então quem não veio nesse ano na FENADOR perdeu. Tá um palco maravilhoso, lindo. Um podcast aqui gigante. Vão nos matar no próximo ano, já disseram que vai ser menor, que ficou muito grande. Um beijo, Tati. Tu exagerou aí, André, Zatari. Não, mas não fui eu, fui o arquiteto. E agradecer aí, então, além do Los Chapas, nossos patrocinadores Ozirnet, a CPO Empreendimentos e Enfoque Imóveis na Planta, com essa dupla maravilhosa que veio aqui prestigiar, não só acreditar no projeto para isso acontecer, mas também de vir aqui dar um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento para compartilhar com a galera. E nossos apoiadores aí, Daniel e Vitória Schwartz Arquitetura, Estúdio Fábrica Podcast, Quebra Galho, Aluguel de Imóveis, Satolep Neon, Luciano Ortiz Eventos, Jardim do Éden, Espetinho Churrasco dos Pampas, Odierno Empório Gelei e Área Gestão de Marcas. E é isso, muito obrigado e até o próximo episódio. Até Valeu! mais. Falou! Valeu.